Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibratoncast. Sou a Carolina Guilherme, terceira geração da Vibraton, host e rosto aqui do Vibratoncast. E a gente tem como missão, então, compartilhar conhecimentos e experiências para apoiar educadores e terapeutas musicais, escolas, profissionais de música, na sua missão de ensinar e inspirar. A Vibraton tem o compromisso de estar sempre afinada com educação, fabricando instrumentos e propagando conteúdos que apoiam os profissionais em sua jornada. Vamos juntos construir mais um momento de troca e de inspiração. Hoje nós estamos aqui com a mesa cheia, né? Estamos com 3 convidados. Isso é uma estreia, hein? Nunca tivemos... Ah, não, tivemos um. No Dia dos Namorados, ano passado, verdade. Foi meu marido veio mais um casal. Então, mas estamos estreando aí com 3 convidados aí de peso, né? Eles estão aqui, então, para a gente falar um pouquinho, né? O nosso objetivo aqui é uma conversa para falar sobre musicoterapia, né? A importância aí da musicoterapia, de como utilizar a música e os instrumentos aí, falar um pouquinho dos instrumentos que eles são aliados aí da musicoterapia e são muito importantes. E como a musicoterapia está transformando vidas, né? Então, vou apresentar os nossos convidados que estão aqui conosco. Vou começar pela Fabi, que está aqui ao nosso lado, Fabi Cruz. Ela é empresária, musicoterapeuta e educadora musical. E descobrir que futura psicóloga. Descobrimos agora. Futura psicóloga aí, tá na luta aí começou esse processo de estudos aí na psicologia, muito bacana. Obrigada, Fabi, aí pela presença. Obrigada a você pelo convite. Estamos aqui também com o Henrique Lisboa, presidente da PMESP, musicoterapeuta e futuro arteterapeuta. Obrigada também, Henrique, por estar por aqui. Eu agradeço demais o convite. Vamos conversar. Vamos. E aí também estamos aqui com o Rafael, ele que é educador musical e musicoterapeuta e também é representante estudantil lá da PMESP, né? Esqueci também, a Fabi também é da PMESP, né? Faz parte lá da PMESP. Obrigada. Obrigado a vocês. Rafael, por aceitar aí o nosso convite. Muito obrigado. Estamos então aqui com 3 representantes aqui da PMESP, né? A Associação dos Profissionais e Estudantes de Musicoterapia do Estado de São Paulo. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Saiu. E eles estão aí dando todo esse suporte aí pro pessoal. Queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre o trabalho da PMESP aí. Como que é o auxílio de vocês? O que vocês estão fazendo pelos musicoterapeutas? Tá certo. Eu acho que na função de presidente, cabe a mim responder. Bom, então a PMESP, ela é uma associação civil sem fins lucrativos, tá, né? E é importante dizer isso para que não nos confundam com conselho de classe. Tá? Não somos conselho de classe. Uhum. Nós somos um grupo de pessoas que há 35 anos atrás se juntou em prol da musicoterapia no estado de São Paulo, né? E o nosso trabalho hoje, ele está sempre voltado e focado, né, nos nossos associados. Então a gente tem estimulado bastante a formação continuada, tem trazido cursos, tem trazido parcerias, novidades, né? E nossa função também passa pelo lugar de estar conversando com pessoas públicas, né, indo pro governo, indo, né, nas instâncias que se fizerem necessárias para que essa representação aconteça e para que a gente também possa garantir ali nesse trabalho diário, né, direitos e também garantir ali qualidade de vida para os nossos associados, nossos colegas musicoterapeutas. Tá. Então eu vou voltar ali um pouco. A gente gosta de conhecer um pouquinho da história, né? Como a gente tá em 3 hoje, é bastante coisa. Mas o que a gente gosta mais de saber é como que a música apareceu aí na vida de vocês. Então eu queria que cada um pudesse contar aí um pouquinho como que a música apareceu na vida de vocês. Legal. Bom, eu, desde os 7 anos de idade,
estudei violão, né? Tá. Comecei ali com umas revistinhas. Quem é mais antigo Sim. vai lembrar das revistinhas de cifras e tal. Uhum. Então eu comecei ali com as cifras. O meu irmão tinha um violão e eu roubei o violão dele pra mim e fui tocando, né? E aí o tempo foi passando, fui estudar música de verdade, né? Aos 15 já tocava na noite, já acompanhava cantor, já fazia bastante coisa com música, Legal. já gravava também. E música eu faço, acho que desde sempre, todos os dias da minha vida, né? É, bacana. E num determinado momento a musicoterapia chegou e estamos num lugar diferente hoje. Bacana. Quem que vai agora? Fabião? Bom, Vai, Rafa. a música veio natural, assim, pra mim, mas eu percebi mesmo, assim, quando menino, eu sempre participei do movimento escoteiro, né? Tá. E aí, dentro das atividades escoteiras, se canta muito, se faz muita atividade. Então, nas rodas em volta da fogueira, tal, eu vi o pessoal tocando, eu falei, poxa, por que não eu tocar o violão? E aí eu fui procurar uma escola e fui... Aí eu fui ser o cara que estava em volta do violão. Que bom! E aí começou a trajetória, né? Aí eu comecei com aulas individuais, né? O curso livre. Sim. Aí a gente entra numa escola mais conceituada. Aí entrei na faculdade e não parei até agora. Não parou. A gente está estudando até agora e não... Que bom. E você, Fabi? Bom, eu comecei também nova, né, com mais ou menos de 7 para 8 anos. Tá. Minha família sempre foi cristã, então a gente tem esse incentivo dentro da igreja. Sim. Né? E ali começou. Fui crescendo, sempre estudei piano, estudava flauta, né? Que a flauta né, é um instrumento de musicalizar mesmo, é um instrumento mais fácil. Então, foram com esses dois instrumentos. Continuei estudando. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu entrei para o magistério. Tá. E daí, quando eu fui fazer um estágio, a dona da escola virou para mim e falou assim, eu tenho um tecladinho aqui na escola. Você não quer fazer uma roda com crianças e ir lá tocar para essas crianças? E eu sempre tive muita facilidade de tirar músicas de ouvido, né? Mesmo estudando partitura, aquela coisa toda. Eu falei assim, bora! E eu sempre gostei de cantiga de roda. E assim começou a minha trajetória da educação musical, sem eu saber que já era educadora musical. Sim. Bom, dali eu fui fazer, né, eu já tinha feito magistério, fui fazer música, me formei em música, só que a minha formação era bacharel, e eu precisava da licenciatura, fui fazer pedagogia, Tá. e aí a carreira continuou, né, fiz outras pós-graduações, voltada para educação musical, e mais ou menos, assim, tem mais ou menos 30 anos que eu trabalho com educação musical. Sim. Mas o meu olhar sempre, assim, sempre foi, né, despertado para a inclusão, né? E mesmo eu em sala de aula, como professora regular, sempre chegava um aluno que precisava de mais auxílio. E aí foi crescendo, né, eu trabalhando, né, com música, e aí fui para musicoterapia também, porque, né, já tinha esse olhar voltado para essas crianças e, assim, a minha paixão sempre foi criança. E tô aí agora completando essa graduação. Meu marido fala que espera que seja a última. Um complemento um complemento da a musicoterapia. Última desse ano. Daqui 5 anos. Não, Começou agora, vai né? durar 5, né? Então, e aí agora eu tô na psicologia, que eu acho que assim vai agregar muito a musicoterapia. Sim. Essa história. Bacana. Você sabe que meu avô foi violão também, né? A paixão do meu avô foi violão. E eu hoje não toco, né? Mas eu, na minha infância ali, fui muito pro teclado, inclusive tive até aula de piano. E a flauta também. Gostava muito de flauta. Mas eu tentei ir pra flauta transversal, não deu muito certo. Eu tenho um dedinho muito curto. Então não funcionou. Aí eu fui pra dança.
Eu saí, mas não saí, né? Eu falo que a dança tem muito de música, né? Sim. Mas aí tu fala, quem sabe um dia aí eu volto aí a tocar alguma coisa. Mas a gente ficou na arte da dança ali. Mas é muito bacana aí ver, né? A diferença que a música pode fazer, né? E como vocês veem aí de cada um com a sua história, né? Mas tendo a música ali dentro do dia a dia, né? É muito bacana aí. É isso que a gente tem incentivado muito a chegar às outras pessoas, né? Não precisa... Existe hoje, né? A musicoterapia, mas a música em si, um instrumento, pode, mesmo a música, o canto, né? Ela pode aí fazer já muita diferença na vida das pessoas, né? Então, a gente falou um pouquinho da música. Agora, eu queria saber, ir um pouquinho mais a fundo ali, como que surgiu aí a musicoterapia, né? A gente estava ali conversando antes, né? A gente tem vindo aí também usando o nosso Instagram ali para mostrar um pouquinho aí da musicalização, né? E da musicoterapia. E eu acho que, assim, isso é de muita importância, informação, né, para as pessoas. Ainda as pessoas confundem e não entendem, né? Então, esse é um dos propósitos aí de ter vocês aqui com a gente, é falar um pouquinho mais para as pessoas entenderem que existe a musicalização, mas existe a musicoterapia e que são coisas bem diferentes, né? O princípio é o mesmo que a música, né? Mas o trabalho é diferente, ele não é um trabalho igual, né? Então, eu queria aí que vocês falassem aí um pouquinho pra gente colocar aí como a musicoterapia apareceu pra vocês e como diferenciar aí a musicoterapia. Qual é o trabalho da musicoterapia? Muito bom. Bom, musicoterapia chegou pra mim como uma grata surpresa. Tá. Surpresa mesmo. Eu, como eu falei, já tocava na noite, lá para os meus 15, 16 anos de idade, e eu participei de um projeto que era uma orquestra popular. Tá. Que fazia releituras de clássicos do cinema, a gente tocava músicas pop também, com a estrutura completa da orquestra, mas tinha também violão, guitarra, bateria, baixo, eu era um dos guitarristas. E entre as pessoas da orquestra havia um trompetista que era musicoterapeuta. E um determinado dia, o maestro estava bem bravo com a gente, porque a gente não parava quieto. Imagina, né, um monte de moleque ali com seus 15, 16 anos tacando terror, né, nos ensaios. Ele falou, vocês têm que fazer terapia. Peraí que eu vou chamar. Aí ele chamou esse colega, né, que era musicoterapeuta, e ele falou um pouquinho do que era musicoterapia pra gente ali. É claro, né? Foi uma brincadeira ali, mas aquilo me despertou uma curiosidade. Eu falei, poxa vida, existe então um processo terapêutico com música, né? Tá. E aí eu fui e me inscrevi na faculdade sem ter a mínima ideia do que se tratava. Tá. Eu tinha o que o meu colega tinha dito ali e bastou, e ficou naquilo, né? Uhum. Mas aí, enfim, na primeira atividade do primeiro dia da graduação em musicoterapia da FMU, né, a gente teve uma atividade em roda, né, com os calouros e os veteranos juntos, e eu falei, puxa vida, tô no lugar certo, né? Legal. Cheguei onde eu queria mesmo, né? Era uma energia diferente, era uma estrutura muito diferente de atividade e tal, né? Então, foi assim que eu caí na musicoterapia. Tá. Né? E agora, tentando te dizer as grandes diferenças, eu costumo dizer que a educação musical, ela tem um foco, que é ensinar música. Sim. Né? Ensinar música, ensinar um instrumento, ensinar a ler uma partitura, né? Agora, na musicoterapia, ensinar música pode acontecer também. Tá. Desde que aquilo seja um objetivo terapêutico. Uhum. Mas o nosso foco não é ensinar música para ninguém. Sim. É promover experiências musicais com os nossos pacientes. E essas experiências, elas transpassam, né, o ensino, e elas vão tocar no emocional, vão fazer um trabalho físico, elas vão chegar também na história de vida da pessoa, né? Então é uma experiência, é um fenômeno, né? Tá. Com um objetivo claro, né? Então, se o objetivo é que meu paciente fale,
Então, a partir do canto, ele vai, quem sabe, começar a soltar alguns sons. Quem sabe falar algumas palavras. Quem sabe cantar uma frase inteira de uma música. Ou quem sabe cantar a letra da música inteira. E isso vai ajudar na comunicação, né? Se o meu paciente tem uma lesão, né, física, e isso impede um movimento para ele se alimentar, para ele se vestir, para ele se apoiar, então no tocar o instrumento, ele vai desenvolver então uma musculatura adequada para que ele reabilite esses movimentos, né? E no desenvolvimento também, apoiar o desenvolvimento, né? Não é só reabilitação. Então a gente atende criança, bebê pequenininho também, para ajudar nesse processo todo e complexo, né? Sim. Bem como lá no final da vida, né? Sim. A gente ajudar a recuperar a memória, a recuperar a fala, a recuperar a emoção, reabilitar as pessoas. Então, musicoterapia é um processo terapêutico onde a música é ferramenta, né? Bacana. Bom, para mim, eu precisei passar por um processo de negar a musicoterapia. Né? Na verdade, quando ela chegou em mim, foi curioso. Eu já estava fazendo a faculdade de música, né? E eu fazia junto com hoje o atual vice-presidente, com o Ramon. A gente fazia a faculdade de música juntos, né? E ele trouxe essa informação da musicoterapia, eu achei o máximo, eu já gostei e tudo mais, mas eu tenho uma grande rigidez com a parte legal das coisas, com a parte... E a musicoterapia não estava regulamentada ainda naquela época. Entendi. Eu não consegui sair da faculdade de música para ir para musicoterapia. Aí eu acreditei que eu tinha que terminar a faculdade de música. Eu fui até o final. Terminei a faculdade de música, né, como educador musical. E o que eu já fazia já era pensando na musicoterapia. Mas não era musicoterapia, porque eu não era, né? Não tinha formação. Ainda. Mas era com esse objetivo, né? E eu estudava sobre, eu lia sobre, acompanhava as coisas e não, claro que não me identificava como musicoterapeuta, mas era sempre um recurso que eu tinha nas minhas aulas de música, né? E o ano passado, quando regulamentou a profissão, aí eu falei assim, agora eu vou atrás do diploma que me falta. Entendi. E vou resolver isso de uma vez por todas. Né? Vou te falar que até meu casamento melhorou. Né? Então, passei por um momento de negar. Tem uma condição, acho que não tinha comentado com vocês, eu sou autista nível 1 de suporte. Né? Então eu tenho essa rigidez com essa parte, né? Então, assim que bateram o martelo, regulamentou, eu fui lá, me matriculei e falei, agora eu resolvo isso. Resolveu o problema, né? Era o que faltava. E aí, com a PMESP foi fácil de me aproximar. Né? Porque eu acabo me envolvendo com as associações, é meio natural, né? É isso. E você, Fabi? Então, eu não era musicoterapeuta, mas eu já fazia um trabalho, né, mesmo como educadora musical, meio que terapeuta, sem saber, né? Então, por exemplo, as minhas aulas, principalmente, porque eu parecia que, assim, todas as crianças que precisavam desse auxílio vinham para mim. E eu vou te falar que é tão engraçado isso que, por exemplo, a diferença, né, que a gente tem com a parte lúdica da musicalização e a parte terapêutica da musicoterapia, quando a gente junta as duas coisas, forma, né? Então, eu acho que a minha vida, assim, como educadora musical, eu cresci mais
no atendimento de educadora musical, né? Cresci muito. E quando eu cheguei para musicoterapia, isso, assim, foi um complemento que eu precisava mesmo, né? Que são aqueles processos mesmo que a gente aprende lá quando a gente está fazendo tanto a graduação como a pós-graduação, que aquilo ali é que vai complementar o que você já fazia, né? Mais ou menos ali, que você não sabia realmente a técnica que você teria que usar. Né? Você tinha na prática, você precisava aprofundar um pouco a teoria, mais. Exatamente, eu precisava aprofundar a teoria para poder colocar aquilo ali em prática. E assim, eu assim, me tornei, tanto que quando o pessoal pergunta para mim assim hoje, você tá dando aula ainda de educação musical? Eu falo assim, não. Não que eu não goste mais. Mas, por exemplo, lá na escola, eu auxilio as professoras. Eu, né? Não é que eu ensino, eu auxilio a elas a trabalharem como eu trabalhava, porque era um plano que dava certo e que sempre deu certo. Mas hoje eu não tenho mais prazer como eu tinha de estar ali na educação musical, como eu tenho prazer na musicoterapia. E assim, e o mais legal disso tudo é que você também vai se encontrando qual a área da musicoterapia que você gosta. Eu ia comentar isso, né? Aqui a gente não colocou, né? Você tem a escola de música, isso, né? Eu vou fazer uma defesa de causa. Vou aproveitar que ela levantou a bola para eu cortar, né? Música, ela pode ser terapêutica. Ela quase sempre é. Sim. Mas só é musicoterapia com um musicoterapeuta. Sim. Olha a importância de dizer. E essa é uma frase que parece tão óbvia, mas tem um significado tão profundo. Sim. Quando ela dizia, né, que já fazia aquilo, ela sentia aquilo na pele. Ela via o paciente vibrar com aquilo. Mas ela só pôde fazer um processo terapêutico quando ela se tornou musicoterapeuta. Aprendizado, né? Passando pelo filtro das aulas, do estágio supervisionado, de entender que cada coisa naquele fenômeno musical vai atingir um ponto. Não, e eu falo isso porque há 35 anos eu já lia sobre. Então. Só que assim, ninguém conhecia musicoterapia. Sim. Eu tenho um livrinho que eu ganhei de uma amiga, que foi a primeira turma, quer dizer, não foi do Espírito Santo, porque ela saiu do Espírito Santo para estudar no Rio. Né? A Priscila é, assim, excelente musicista, organista. Ela foi uma das primeiras em Vitória que fez a musicoterapia. Hoje essa minha amiga mora nos Estados Unidos. E eu tenho esse livro lá, que assim, eu engoli o livro de uma tal forma, eu falei assim, gente, mas assim, como é que é isso? Eu não sabia nem que existia curso. Sim. Mas eu já tinha lido o livro. É isso aí. Entendeu? Eu ia falar, tem... uma comparação assim que eu gosto de fazer. Poxa, conversar com um amigo às vezes é bem terapêutico, né? Relaxa e tudo, mas não é um processo terapêutico. Não é igual frequentar o psicólogo, né? É um terapeuta. Então, fazer uma aula de música, ter uma banda, pode ser terapêutico, mas não é terapia. Não é terapia. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que existe essa formação, existe essa necessidade, né? Eu vejo assim, não existe, não é só um padrão, não é só um estilo, né? A pessoa pode ter uma dificuldade, né? O que você comentou, dificuldade motora, dificuldade de fala, né? O paciente. Então, assim, é uma coisa que precisa ter um estudo ali, né? A gente fala muito questão de desenvolver instrumentos, né? Direto a pessoa manda mensagem, mas que instrumentos que eu compro para musicoterapia? Eu não tenho faculdade, eu não tenho ideia. A gente sabe os instrumentos que eu mais vendo para o fim de musicoterapia, né? Mas assim, como eu uso? Não sei, né? Isso é o que você vai ter ali na faculdade. Também sei que não é um padrão. Não você vai. Não vai, né? Então, fiquei sabendo disso também. Que é uma das ideias aí que a gente tem trabalhado aí pro Instagram, né? E foi aí um contato muito bacana com vocês, né?
que é essa intenção da gente entender. Eu hoje não vou fazer uma faculdade de musicoterapia, não tenho essa coragem da faculdade, mas assim, a gente quer entender quais são os instrumentos e o que a gente pode ter ser esse suporte, né? Quais possibilidades, né, eles podem trazer. Eu acho que vale dizer também, aproveitar que a gente está ampliando esse papo, é que cada um tem uma experiência muito particular, né? Por exemplo, o seu avô fundou a Jog. Sim. Seu avô fazia xilofones. Então, o xilofone para você vai ter um sentido tão profundo que para uma pessoa que, de repente, nunca tocou um xilofone, vai passar batido. Talvez um xilofone no teu processo terapêutico vai tocar em pontos tão profundos e numa outra pessoa nem tanto, né? Sim. Eu acho que por isso que é legal a gente frisar esse ponto do o quanto a experiência com música ela é individual, né? Uhum. E o quanto o musicoterapeuta está preparado para isso, né? Eu, por exemplo, quando eu faço as avaliações dos meus pacientes, eu percebo tudo isso. Na verdade, eu vou olhar ali o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele conseguiu fazer, o que ele não conseguiu fazer, quais foram as demandas que ele respondeu, quais as que ele se esquivou, para que depois de tudo isso, eu olhe para o objetivo que a família trouxe e diga, beleza, se o objetivo é esse, então eu vou usar a ferramenta A, B, C, e eu vou começar por aqui. E pode ser não, na maioria das vezes a gente tem gratas surpresas quando o processo começa, porque você vem com um direcionamento, esse direcionamento é legal, mas o teu paciente abre um outro leque e fala, opa, peraí, eu sou mais do que isso aqui. Aí ele mostra outras coisas, né? E a gente vai ampliando. Você comentou, né, dos xilofones, metalofones. Fazia muito tempo que a gente não tinha esse contato com... ter pessoas tocando, né? Então, assim, quando eu vejo as pessoas marcam a gente no Instagram, assim, eu sou apaixonada, eu fico ouvindo e eu gosto muito. Mas a gente fez um workshop esses tempos atrás e fizemos aqui em Rio Claro e foram 32 pessoas, todos eles com ou um metalofone ou um xilofone orff, do contralto, baixo e o soprano. Todos tiveram acesso. Gente, a hora que ela começou a tocar a primeira música, eu saí da sala porque eu tava chorando. Porque, assim, foi uma sensação, assim, e, assim, uma coisa que fazia muito tempo que a gente não escutava. Muitos instrumentos, né, da mesma linha ali, mas, assim, todos tocando junto. E a gente tem aquela questão de olhar para o instrumento, né? Eu imagino, né? Vocês ali todos os dias olhando, você observa tecnicamente. Sim. Mas para chegar no emocional, precisa passar por uma experiência. E essa experiência ela vai acontecer num processo, né? Onde você se abre ali e fala, beleza, agora eu vou tocar e vamos ver o que vai dar. E se vier o choro, vai vir o choro. Se vier a alegria, vai vir a alegria. Se vier um choro de alegria, vai ser. Se for de tristeza, vai ser também. Mas né? eu acho que, eu vejo que a musicoterapia, ela tem muitas nuances ali, né? E, às vezes, você falou, né? A resposta do paciente, né? Esses dias eu tava conversando com um musicoterapeuta que a gente conhece aqui de Rio Claro, e ele tava falando... ele nunca imaginou, acho que ele deu o pandeiro oceano, né? Para uma criança que ele falou, não, já tinha dado algumas coisas parecidas e ele não tinha funcionado. Ele deu um pandeiro oceano, nossa, o menino se abriu, né? Então, assim, também não existe um padrão, né? Exato. É uma coisa individual. Exato. Né? Eu acho que isso aí é onde você precisa aí de todo esse estudo, né? Toda essa base. Para reconhecer. Inclusive, até por isso que o processo não é de um dia, nem de uma semana, né? É um processo contínuo, né? Assim como qualquer outra terapia, você precisa ter uma recorrência e você vai descobrindo, acessando coisas dentro junto com o paciente, né? E você tá ali como um animador daquela experiência, né? Então, e ele fala uma coisa, aí daqui a pouco ramifica para mais 5, que você tem outras possibilidades e cada uma delas ramifica para uma...
E é incrível. Tem lugares que a gente não espera chegar e quando vai ver tá bem longe. É por isso que também a gente, né, nesse processo de avaliação, a gente tem que ficar muito ligado na escolha, não na escolha do instrumento, mas assim, na escolha do que ele vai se sentir à vontade mesmo, entendeu? Tá, né? Da condução, da condução, exatamente, da condução, porque né, quando você falou bem assim, qual o instrumento que a gente utiliza a gente utiliza qualquer instrumento, mas a gente primeiro tem que ter esse olhar com ele, né? Sim. Porque se a gente não tiver esse olhar, a gente pode escolher, né? Esse instrumento aqui eu acho que é o que eu mais gosto, ele vai gostar também. Uhum. Não vai rolar. Eu acho muito interessante. A minha filha, quando nasceu, às vezes tinha uns dias que ela dava umas despertadas. Aí meu marido levou o pau de chuva. Então eu sou apaixonada por pau de chuva. Pau de chuva fazia ela dormir. Mas assim, às vezes uma coisa que acalma ela não vai acalmar outra criança, né? Eu acho isso interessante, né? Eu, por exemplo, meu marido adora dormir com música de relaxamento. Eu durmo, mas tem uma hora, se eu acordar de noite e aquela música ainda estiver tocando, aquilo me incomoda profundamente. Eu tenho que desligar. Tanto que agora eu que ligo no celular, porque eu desligo no meu hora que ele dorme, né? Então, é interessante, né? Assim, a mesma coisa que faz para uma pessoa, não vai fazer para outra, né? Mas eu acho que, assim, a música, ela veio aí para ajudar e auxiliar e veio firme, né? E aí eu queria saber, assim, a gente estava falando, né, dessas diferenças aí. Existe um roteiro para você fazer essa musicoterapia? Como que funciona um pouco mais, assim, esse trabalho? Vocês estavam falando, né, a questão dentro da faculdade, eles não falam tanto nos instrumentos específicos. Vocês têm esse suporte aí que pode estar dando para as pessoas? Como que funciona isso? Roteiro é na educação musical. Tá. Isso. Musicoterapia? Não. Mas nós temos o seguinte, é importante dizer que a gente tem métodos e modelos validados internacionalmente. Tá. E eu, por exemplo, tenho a formação, né, completa, né, em musicoterapia plurimodal. É um modelo de musicoterapia. Entendi. Né? Tá. E aí o Diego Shapira, quando fundou a musicoterapia plurimodal, ele pegou o que ele via de melhor no mundo, organizou, deu um sentido, montou uma espinha de peixe, e aí ele começou a ofertar esse curso. Hoje é um curso reconhecido pela Federação Mundial de Musicoterapia como modelo, né? Então existem modelos, porque esses modelos eles vão trazendo perspectivas específicas sobre quem é o seu cliente, que tipo de ferramentas você usa para avaliar o teu cliente, como você conduz o teu processo. Mas quando a gente coloca um do lado do outro, a gente tem experiências muito distintas, sabe? Entendi. Se você pegar um musicoterapeuta do DIM, ele vai ter uma condução específica. Se você vai pegar um musicoterapeuta plurimodal, ele já é muito mais aberto. Se você pega um musicoterapeuta do Northrop Robbins, ele vai estar ali fazendo música pra caramba e a conversa, o diálogo é todo musical, né? Então existem modelos distintos, né? A escola que eu estudei, que é a FMU, que é a mesma que o Rafa tá fazendo. O Rafa também. A Fabi fez... Sensupeg. Então, a escola que eu estudei, ela é uma escola que, quando foi desenhado o curso, eles fizeram em cima de um modelo Benezon. Então, a estrutura do nosso prédio é baseada no que o Benezon tinha dito que era o melhor sistema e tal. Então, a gente fala muito sobre simbolismo no setting, a gente estuda muito sobre inconsciente, a gente trabalha ali com essa comunicação musical, né? Agora, outras escolas, elas são mais generalistas ou estão mais voltadas para o comportamento, né? Na Sensupeg é parecido. Exato. Então, assim, tem métodos e modelos, né? Agora, quando você faz... eu acho que a gente pode usar a Fabi como exemplo, né? Ela tá fazendo psicologia. Ela vai se tornar psicóloga, ela tá aprendendo
uma grande quantidade de coisas. Mas, quando ela se formar, ela vai falar, pô, o que me encantou mais foi a psicologia humanista. O que me encantou mais foi a psicologia, né, dentro da análise do comportamento. Sim. Ou dentro, né, da fenomenologia. Enfim, existem vários teóricos de psicologia e aí a pessoa vai se estudando. Musicoterapia tem o mesmo rumo, assim. Tá. Você se forma e depois você fala, putz, isso aqui faz muito sentido pra mim. Tá. Né? E, eu vou estudar isso aqui. Aí precisa estudar mais um tantão, né? Eu falo, né, a psicóloga, o psicólogo, né, às vezes você vai numa pessoa e não funciona, né, não dá certo. Eu brinco com o santo não bate, mas não é, porque a condução dele, né, pro lado que ele foi. Então, assim, você busca uma outra pessoa, acaba dando certo. Exato. Né? Então, eu perguntei, mas eu já sabia. Mas é que a gente gosta de colocar aí para as pessoas entenderem, né? E assim, a gente tem visto muito tentar ter engessar esse padrão para todos, não vai funcionar, né? Então, tem que ter esse estudo, todo esse entendimento para você conseguir saber um caminho, né? E a condução que você vai ter. A musicoterapia, ela é sempre individual. Não é. Tá. Isso era uma coisa que eu já não sabia, por exemplo. Não, ela não é individual. Inclusive, vou falar por experiência própria, assim. Eu conduzo alguns grupos durante a semana. Legal. E são grupos geriátricos, né? São em casas casas lares de idosos. Tá. Né? E aí é uma musicoterapia coletiva. Bacana. Né? E acontecem muitos fenômenos ali. Muitos. Bacana. Às vezes, o mesmo idoso numa sessão está completamente te repelindo. Tá. E às vezes você toca nele musicalmente de uma forma que outra postura. Outra postura. Vou falar até um exemplo dessa semana. Né? O mês passado a gente fez com temas de viagens e tudo mais, a gente fez viagens pelo mundo e tal, e aí teve uma semana que foi o Oriente Médio. Eu trouxe músicas do Oriente Médio, então todo temático. E uma não gostou e falou assim, não, você trouxe música que a gente não conhece e tal, ficou bravíssima. Ela tava revoltada. Não, é música que a gente não conhece, a gente gosta daquelas que a gente sempre ouve. E eu sempre coloco aquela também, né? É só um momento de sair, né? Eu sei que ela é portuguesa, eu sei que um pouquinho da história dela, tudo mais. Aí nessa sessão dessa semana, a gente tá falando do inverno e tudo mais, e eu já, na maldade, coloquei justamente um fado, né, português, que ela se pôs a chorar e falar, meu pai tocava o fado na guitarra, e eu... ia no show com essa música, ali a memória, né? Então, e no coletivo, num momento, eles querem, outros não, e principalmente o público idoso tem um manejo diferente, né? Mas é possível fazer em grupo, sim, de crianças, de adultos, de adolescentes, comunitário, com Entendi. Em espaço fechado, espaço aberto, no parque, na praia. Tem uma colega que se formou uma turma antes da minha, que o TCC dela foi sobre musicoterapia aquática. Então ela fazia dentro da piscina, né? Em processos individuais, sozinha, com o paciente, aproveitando o recurso, né, da água ali para isso acontecer. Aí você fala, pô, tem instrumento que vai na água? Tem. Então, tem coisas que dá para utilizar ali na água e o movimento e tudo mais. Então, pode acontecer não só no individual, mas em grupo e em qualquer lugar que você imaginar. Bacana. Isso era uma coisa, por exemplo, que eu não sabia. Eu achava que tinha que ser bem específico no individual. Mas mesmo em grupo,
A gente também... Você individualiza. Exatamente. A gente tem que saber um pouquinho de cada paciente, né? Pra gente poder ali, naquele processo, ver o que vai encaixar no grupo inteiro. Tá. Eu trabalhei também com idosos. Com idosos. Trabalhei durante 3 anos. Deve ser muito demais, Nossa, é muito bom. Desculpa, eu só saí porque era muito longe. Era muito longe. Mas assim, apaixonada. Eu acho que deve ser muito bacana. Eu falo, meu avô foi até o 102, né? E ele tocou violão, assim, até a pandemia. Eu falo que o que estragou ali pra ele foi a pandemia, e aí ele parou de tocar, diminuiu muito. Aí começou a ter as dores nos braços, aí não conseguia tocar o violão. Também parou de sair, porque ele saía muito, ia almoçar, sempre tava com a família, sempre vinha aqui pra loja, né? Então eu falo que essa falta de convivência ali, mas o que segurou ele aí, acho que na idade, foi a música, porque ele vivia daquilo, né? Eu falo que ele vinha pra loja, ficava horas tocando. Então, assim, muitas pessoas passam aí e tem essa recordação dele tocando ali dentro da loja, né? O processo de construção de instrumento pode ser uma ferramenta de musicoterapia. Também. Né? Nós temos um funcionário ali que já tem seus 70 anos, já tá com a gente aí, quase 50 e poucos, acho que trabalha ali com a gente. Eu falo que é um processo ali muito legal, né? E aí, então, vamos um pouquinho aí, tentar puxar um pouco para os instrumentos aí que vocês utilizam aí dentro da musicoterapia, né? A gente hoje sabe a importância da questão dos instrumentos, da afinação dos instrumentos, da qualidade dos instrumentos, são coisas assim que a gente não abre mão, né? A Vibratom ali na sua produção não abre mão. A gente vem aí escutando e ouvindo musicoterapeutas profissionais ou educadores musicais para estar cada vez mais melhorando. Tivemos alguns instrumentos que a gente acaba desenvolvendo aí por uma necessidade, né? E eu queria aí que você falasse um pouquinho assim, se existe, você brincou, né? Um instrumento que eu gosto, o outro vai gostar. A gente sabe que não é assim, mas tem algum instrumento que vocês conseguem usar mais, ter essa facilidade aí de ter essa resposta do paciente, se um determinado som aí, o que se tem algum queridinho aí? Eu acho que tem os instrumentos coringas, né? Tá. Existem alguns que é sempre bom ter, né? Porque ele traz possibilidades ali, né? E é sempre bom ter um de corda, sempre bom ter um de teclas, é sempre bom ter um de efeito, né? É sempre bom ter um desses. Uhum. Eu, por exemplo, quando eu comecei a atender, o meu kit era um violão, um triângulo, um pandeiro e um tamborim. Era isso que eu tinha. Meu primeiro mês de trabalho foi só com aquilo, e era o que eu tinha. Sim. E a partir daquilo eu fui desenvolvendo. Mas aí o pessoal acaba esquecendo de falar do principal, né? Qual que é o nosso principal instrumento? A nossa voz. Tá. Né? Então é importante que a gente tenha também, enquanto musicoterapeuta, usar da nossa voz é a ferramenta mais importante para o processo. Entendi. O cantar é importantíssimo. E também, não falo para todos os processos, mas às vezes a música corporal também ajuda muito, né? Ela além de você ouvir e fazer os sons, como você se toca, ela é sinestésica, então você sente no corpo a música, é um processo com mais sinapses para você. Entendi. Eu acho assim, hoje em dia a gente tem escutado muito, né? As pessoas se formam em musicoterapia, aí querem adquirir um arsenal de instrumentos, né? Eu acho que assim, claro, é muito bacana você ter ali aquela tua sala, né? Você precisa do instrumento, porque o que auxilia ali, a voz, tem a percussão do corpo, mas também precisa de um instrumento, né? Mas não é ter todos esses instrumentos que vai te resolver o seu atendimento, né? Mas quanto mais instrumentos você tem, mais possibilidades você cria, né? Mas nem tudo que eu tenho eu levo pro meu atendimento. Tá. Tem paciente que eu obrigatoriamente preciso ter aquele instrumento. Tem aquele outro paciente que obrigatoriamente eu vou ter que ter um outro, e aquele não pode nem passar perto, porque senão ele sobe em cima, joga na parede, né?
Mas eu gosto muito, assim, assim, tentando responder a tua pergunta, eu não vivo sem o violão. Eu acho que o violão é um que tem que estar lá. Mas por quê? Porque eu toco violão. Tá. Eu acho que a Fabi, por ser pianista, as sessões dela talvez tenha que ter obrigatoriamente... Agora eu toco violão também. Tá vendo? Mas a sessão dela muito provavelmente teria que ter um teclado para ela poder. Sim, porque sempre. É a forma como você se comunica ali. Entendi. Como você pode abrir essa comunicação. E lá né? eu tenho assim, eu tenho um piano digital. Tá. E eu tenho um teclado que é o do chão. Entendi. Mas quando o paciente gosta daquele instrumento, ele escolhe qual que ele quer. O do chão ou do... Entendi. Ou do hack. Exatamente. Mas eu brinquei que agora eu sei tocar violão. Que agora eu comprei um aparelhinho. Sabe aquele aparelhinho colorido? Você conhece? Qual? Um aparelho colorido que você... não faz isso comigo, não. Eu não sei tocar violão, mas com ele eu consigo. Você conhece? Então eu acho que não, agora eu tô parando pra pensar. Ele tem os botões, assim, aí se você aperta um botão, ele já faz o dó inteiro. Aí se você aperta 2 botões, ele vai fazer o mi. Ai, gente, então, gente, eu não funcionaria pra então, mim. Eu não sei porque eu não consigo tocar violão por conta dos meus dedos. Mas eu ele tem uma tenho, limitação. eu juro. Mas ele Mas tem eu não aguentava. Machucava limitado. tudo os meus dedos, eu não conseguia fazer. Não, mas ele é bem limitado nas possibilidades de utilização. Mas só porque tem porque tem as notas maiores mas já estão fazendo as menores. Mas no meio da música você muda. Muda. Então, mas assim, mas ajuda. Assim, porque, por exemplo, eu não usava o violão. Eu acho que é uma possibilidade, inclusive para o nosso paciente. Claro. Imagino, eu Sim. tenho um paciente, sei lá, com uma lesão encefálica adquirida. E esse paciente, ele quer muito tocar violão, mas ele não consegue manter a postura da mão, ter a força certa, Exatamente. no lugar certo. Às vezes um botãozinho daquele é uma ferramenta para que aquele paciente curta muito exatamente. aquilo. Então, muito legal. eu tenho 2, um para mim e outro para o paciente. Muito legal. Muito bom. Entendeu? Muito legal. E assim, é muito legal, porque assim, eu brinco né, eu brinco que agora eu sei tocar violão, mas, por exemplo, era um instrumento que eu queria muito, por exemplo, eu trabalhava com o paciente ali, eu não sabia tocar, então era só para sentir a corda, a vibração, e eu sentia falta, entendeu? Entendi. Então eu falei assim, não, eu preciso dar um jeito. Só que meus dedinhos eu não consigo tocar. Então. Eu tenho esse problema também. Olha o tamanho do dedo. Entendeu? E eu falei assim, pronto, dei um jeito. E aí, é legal, entendeu? Que você vai vendo outras possibilidades, Sim. né? Eu preciso dizer também, não é para fazer propaganda também. Eu ia falar agora, vocês precisam falar um aí pra puxar um pouco a sardinha da vibração. Sim, mas eu ia falar também. Vou fazer propaganda porque eu uso há anos, eu trouxe até hoje pro pessoal então, arrumar. pra ele ver. Vocês viram o estado que tá o xilofone, dá uma atualizada nele, né? Mas o xilofone, ele é uma ferramenta, assim, multiuso, assim. Eu uso ele praticamente todas as sessões, praticamente todos os dias, né? Eu tenho 3, né? Eu tenho o metalo e tenho o xilo contralto. Da Orff, né? Da linha Orff. E tem aquele modelo infantil, né? Que vai de dó até, acho que fá ou sol. O seu é de 8 ou de 12? Porque a gente tem os 2. É o de 12. E ele é muito, muito, muito legal. Até sol. Até sol, né? Ele é muito legal. E ele me dá possibilidades, porque às vezes eu deito com o paciente, eu seguro ele lá em cima e saio batucando assim, Sim. Ou coloco na cabeça do paciente, a gente faz o chapéu e aí ele fica tocando no chapéu. Então, assim, eu criei tantas coisas com aquele xilofone, eu tenho um carinho por ele, que eu, né, inclusive, vou ver se eu adquiro mais um para ter 2 para fazer brincadeiras, assim, porque ele é uma ferramenta incrível, né? Para o público que eu atendo hoje é indispensável, né? Bacana. Então, os meus ficam já no chão, porque a minha sala é tatame, e os meus já ficam no chão, entendeu? Então, eu tenho, né, o que eu trouxe aqui para acertar, tenho mais 2 lá, e eu tenho um menorzinho, e o último que eu ganhei no sorteio. Ah, verdade! Só que eu tô com pena de usar ele ainda. Com pena?
Tá com pena de usar. Isso é uma das dificuldades. Pois é, então, eu tô com pena ainda, mas eu vou usar. E lá na escola, agora, eu tô atendendo, olha isso, uma demanda de adolescentes. E o que eles mais gostam, vocês não vão acreditar, é o tambor. Surdinho, né? Não, o tambor... O oceano? Oceano. O oceano. Tambor oceano e o pau de chuva. Muito legal. Então, assim, já fica lá também, porque no meu armário é aberto. Tá. Então, meio que deixa um pouco mais à vontade, entendeu? E eu já entro conversando, e adolescente, né? Então, gosta de escolher, né? Aí eu vejo já como é que ele tá naquele dia, então... E tem chamado muita atenção o tambor oceano. Eu vou falar do metalofone porque o Alexandre pegou sob custódia o meu metalofone. É verdade. Pegou mais pra fazer uma manutenção. Ele saiu de lá de baixo assim, ó. Não, porque eu vou lá buscar e eu vou reformar. Eu falei, viu? Você precisa conversar com ele, o dono é ele, tem que ver se ele quer, porque ele fica, né? Ele viu um instrumento que precisa de alguma coisa, ele quer pegar de volta porque ele quer arrumar, né? Falei, não, precisa conversar com ele, ver se ele tem interesse. A hora que me assustou foi quando ele falou que foi o seu avô que fez. Eu acho que sim. Quando ele falou assim, viu a data, né? Esse aqui foi o avô que fez. Ele falou. Aí eu falei... Aí eu fiquei em choque, aí eu não sabia nem o que responder. Mas ele, eu comprei aqui na loja, vim até aqui na loja, acho que 12 anos atrás. Sim. Eu vim aqui para comprar porque eu tinha uma escola de música, né? E fui abastecer a escola e vim aqui e comprei aqui. Então ele já tinha 12 anos ali de uso, né? De bom uso. De bom uso. O meu também tem bastante tempo. Então, e também a bandinha rítmica é indispensável, né? Os de percussão. De percussão, né? Os pratos que eu adoro usar. Sabe que eu gosto muito do som da clava? Não sei se vocês conseguem utilizar. Eu gosto muito. Nossa, eu gosto muito do som da clava. E aí eu vou fazer aí, jogar uma questão, né? A gente tava ali na sorveteria, um senhorzinho escutou, né? A gente falando de musicoterapia, queria saber o que era. E então, eu queria que vocês colocassem ali, a musicoterapia, ela é para todo mundo? Sim, assim, de idade, de motivos e de... dá para trabalhar tudo ali? Até recém-nascido. Tá. Até gestante. Até gestante. De gestante até o luto. Sim. É de todas as fases da vida. Bacana. A gente tem colega que trabalha com um público e colegas que trabalham com outro. Sim. Tem uma colega nossa que trabalhou muito com Duchenne. E Duchenne é uma doença muito, mas muito violenta. Ela é muito rápida. Então, ela teve que preparar pacientes para morrerem. Entendi. Tocando com os instrumentos. Então, serve para todo mundo. Bacana. Eu usei muito a música na gestação. E a Malu adora. E aí, logo que ela fez 2 anos também, já trouxe pra musicalização. Mas é muito interessante. E a hora que ela tá fazendo alguma coisa, ela tá cantando. E às vezes ela até canta o que ela está fazendo. Então, assim, estou indo não sei aonde. Ela tá cantando o que ela tá fazendo. É muito interessante. Eu acho muito bonitinho. E ela tem na escola, né? A escola... particular, e aí eles têm a musicalização lá, né? E, inclusive, era a minha prima que dava aula lá. Esse ano, agora, ela saiu e mudou a professora, mas ela também tá amando. Mas a gente vê, assim, o poder da música aí dentro, né? Alinhado a todo esse estudo da terapia, eu acho que tá fazendo aí um trabalho muito bacana, né? Aí eu queria, então, se vocês puderem, né, compartilhar aí alguma experiência de vocês, algum do trabalho de vocês, de algum paciente que vocês tiveram aí, que é uma coisa que marcou aí muito vocês. Começa você, né? Não, eu vou falar dessa semana, semana passada, mandei até vídeo pro Alexandre, já usando o metalofone. Sim, novo, ele falou. Né? Poxa, um paciente que tem uma dificuldade muito grande de fala, ele é considerado não verbal, não falante, né?
e ele conseguiu cantar e solfejar os nomes das notas, assim, e ele não consegue formar uma frase. Tá. E cantar de dó a dó, nossa, não tem adulto que não faz. E não foi num processo de ensino com ele. Ele ouvindo e falando, tá escrito, né, o nome das notas no instrumento. Sim. Né? Ele tocando e cantando junto, é incrível, assim, ver. E é diferente você pegar um instrumento desafinado e não... Tá. E se a criança tá ali se for só uma brincadeira, só um bate-bate, aí é uma coisa, mas quando tá num processo mesmo, sim, ele parou, se concentrou, se conectou com o instrumento, né? E aí trouxe esse momento, e eu não pude deixar de filmar e mandar, porque sim, eu falei, olha, já fez a diferença em uma vida assim, ó, exatamente, rapidinho. Então tem mais uns anos aí fazendo diferença, vai ter bastante gente, sim, que vai se beneficiar. Sabe? Eu tenho uma experiência de que quando eu estava terminando a musicoterapia, eu já tinha uma aluna, né, que era minha aluna desde a pandemia, assim, antes da pandemia, né, e ela virou minha aluna porque eu trabalhei numa escola que é só de inclusão lá em São Paulo, e eu saí da escola e depois de uns 2, 3 anos ela me encontrou, a mãe me encontrou, e na época que eu estava fazendo a musicoterapia eu precisava fazer um artigo, e eu peguei, né, já estava praticando com ela o que eu estava aprendendo. Sim. E ela era uma autista, hoje ela está com 34 anos, verbal, só que, assim, só sabia xingar. Tá. Né, e assim, brava, imagina na pandemia eu com ela no computador. Sim. E assim, desligava, baixava o computador na minha cara, me xingava de tudo quanto é nome. E hoje, eu continuo atendendo ela lá na escola, e ela entra na escola, já conversa, bom dia, boa tarde, não tem mais aquela restrição de poder sentar, né, perto de outra pessoa, assim, que ela, né, já pede para fazer as coisas que ela não fazia, né, já consegue sair de casa, tanto comigo quanto com a AT dela, que ela não saía. Então, agora ela consegue já entregar o cartão de crédito para poder pagar alguma coisa. Legal. Sim. Então, assim, de 5 anos para cá, ela teve uma mudança, assim, que se você visse... ela passou por diversos psicólogos e ninguém conseguiu... continuar com ela porque não aguentava o jeito dela, entendeu? Sim. E assim, só eu que resisti. Mas assim, eu acho que essa resistência, a minha resistência com ela, foi mais de eu ver a necessidade que ela precisava com outro olhar. Entendeu? Sim. Que ela precisava. E ela é totalmente musical, então assim, isso fez diferença para ela. Sim. Porque na psicóloga, ela continua indo na psicóloga, mas... Pra ela e nada, tipo assim, entendeu? Porque ela necessita ir também na psicóloga. Sim. Mas na música, a mãe dela falou assim, Fabi, a mãe dela até fala, você vai ser minha tutora quando eu morrer, tá? Mas ela fez diferença, assim, até mesmo na minha carreira, entendeu? De crescimento, de poder estudar mais, de entendê-la mais. Te ajudou aí a te desenvolver esse lado. Sim. Tá aberto, né? Bacana. Eu vou falar de uma experiência, mas não uma experiência individual. Foi uma experiência de atendimento em conjunto com o fisioterapeuta. Tá. E a gente tinha um paciente que era TEA, nível 3 de suporte. E que ele foi, assim... A tia dele ia casar e ele foi convidado para entrar com as alianças. Só que, né... Além de TEA, ele também era PC. Tá. Então ele dava passos, mas passos assim, em espaços muito pequenos e com muita dificuldade.
E aí a gente fez um trabalho todo para que ele pudesse fazer o percurso, né? De entrar no casamento da tia dele com a aliança andando. Então a gente, na sessão em conjunto, tocava música, tocou a música do casamento para treinar o tempo, para ele sentir o pulso e conseguir andando no pulso. Então foi um trabalho bem importante, que marcou uma celebração, né? Ontem apareceu um vídeo para mim de uma mulher entrando, uma noiva. Pelo que eu entendi, era o irmão dela, mas também já com uma idade avançada. E aí ela fala que o irmão tinha autismo e aí ele ia conduzi-la, né? Mas ele parou no meio do caminho e ele largou ela. Ele foi sozinho. Ela é radialista. Interessante. Não sei, apareceu assim do nada, eu nem fui muito a fundo. Mas eu achei muito interessante, assim, porque ele foi até um caminho, aí largou e foi. Eu acho muito legal, né? Mas eu vejo assim, quando eu vou trabalhar, a Malu às vezes pergunta, né? Mamãe, onde você tá indo? Aí eu falo pra ela, né? Eu falo, a gente tá indo pra levar música pras pessoas, né? Que a minha intenção é essa, né? Mostrar o quanto a música pode fazer diferença em N jeitos, né? No caso, a gente tá falando da musicoterapia, que é uma questão de desenvolvimento terapêutico, né? Mas a gente sabe que, né, um instrumentinho ali desde o início, ou mesmo a música, ela já faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Então, eu acho muito bacana aí o poder da música que ela tem aí pra auxiliar. Mas eu acho que eu não teria essa estrutura. Eu já tô com o olho cheio de lágrimas de novo. Outra hora que eu assisti esse vídeo, fiquei chorando. Eu falei, acho que qualquer desenvolvimento que tivesse da criança, acho que eu não tenho essa estrutura emocional. Eu já ia chorar junto lá na sessão. Ai, ai. Mas terapeuta tem emoções também. Também, né? Eu imagino. Uma das coisas que a gente precisa lembrar é que todo terapeuta também precisa de terapia. Também, né? E no processo a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente fica bravo, a gente se frustra. Sim. Faz parte. E aí eu queria falar um pouquinho aí do futuro da musicoterapia. Como que vocês veem aí esse crescimento aqui no Brasil? O que vocês acham que existe essa crescente? Ou existe está faltando alguma coisa aí de estrutura? Como que... Eu vejo de uma forma muito positiva. Eu vejo que nunca se falou tanto de musicoterapia nas mídias, principalmente. Nunca se procurou tanto musicoterapia, formação em musicoterapia. E eu olhei pra Fabi, ela olhou pra mim, porque a gente veio falando sobre isso hoje no caminho daqui. O quanto a musicoterapia ganhou espaço mesmo. Então eu acho que tem muita coisa boa pra acontecer, né? E a gente tá lutando pra isso. Aí aqui falando institucionalmente, né? Então, aí eu também queria que você colocasse um pouquinho como que a PMESP aí tá atuando nessa questão. Institucionalmente, a PMESP tem apoiado os associados. E tem buscado atender o não associado, dando orientações, né? Hoje a gente tem uma realidade... É importante dizer isso com clareza e com um coração tranquilo. A gente tem uma realidade de formação em musicoterapia num formato de ensino à distância. E esse formato, ele tem o mesmo valor do que um formato presencial, pela lei, tá? Eles são musicoterapeutas, tanto quanto eu, que fiz graduação, né? Mas a gente, enquanto a PMESP, observa alguns buracos, algumas lacunas formativas importantes, né? E aí eu vim falando com a Fabi, ela não acreditou. A gente tem currículo de diplomas, né? De formações em musicoterapia, onde o professor de musicoterapia, ele é farmacêutico, ele é engenheiro, ele fez... pesquisa, né, de DNA, e ele tá falando de musicoterapia. Teoricamente está dando aula de musicoterapia. É quase como se você fizesse um curso online de paraquedismo e se jogasse do avião sem estar assistido. Pode ser que que o paraquedas abra, pode ser que não abra, né? Então, assim, essas inconsistências, elas existem. E elas existem também na graduação, no ensino regular, e existem também na pós-graduação, numa quantidade muito menor,
Então, a nossa preocupação hoje tem sido apoiar os associados e trazer orientação e clareza para as pessoas que hoje não conseguem se associar, mas que num futuro não tão distante, eu espero que se associem também, que estejam conosco, desde que cumpram-se requisitos formativos. E tá tudo certo. Lá na frente eu vejo um futuro brilhante, sabe? Eu acho que a gente tem muito a fazer e tem muito para devolver para a sociedade também, né? Que é uma coisa que o Rafa vem me ajudando a abrir a cabeça para isso, o quanto a musicoterapia social precisa acontecer, o quanto a gente tem um papel social importante e o quanto a gente precisa dedicar nossa energia para isso. Então a PMESP, a partir do próximo ano, quem sabe eu assuma mais uma gestão com os meus amigos aqui, né? E ficando mais um pouco, a gente abra espaço para projetos sociais, onde os musicoterapeutas vão estar atendendo pessoas que de fato têm zero chances de pagar e a gente chegar em lugares que são tão importantes e que estão carentes, né, da musicoterapia. A musicoterapia hoje ela é particular? Ou ela tem existe no SUS. Dentro do ela SUS? Ela tem dentro do SUS, ela tem dentro do SUAS também. Ela tá nos CAPS, ela tá nos CREAS, acho que é Centro de Referência de Ciência Social, né? Isso, nos CREAS. Então ela tem esse espaço dentro do SUS. Ela tem um espaço, é um espaço reduzido em comparação com a atuação a nível no universo particular, mas já existe sim musicoterapeutas contratados. Mas dentro de planos de saúde, não. Ou tem também? Sim, planos de saúde é onde mais tem hoje, né? E a gente tem alguns modelos, né? Tem o atendimento por reembolso, tem o atendimento por indicação do convênio, né? O custeio direto do convênio. Tem o centro especializado do convênio, que aí tem um musicoterapeuta dentro do convênio que está atendendo, né? Mas muito mais voltado para o autismo, né? Hoje. Mas também atendendo outras populações, né? Eu acho que isso que é o bacana, né? Que a gente colocou, né? A musicoterapia para todo mundo. Pra né? todo Porque mundo. hoje a gente se escuta muito nessa questão do autismo, né? Sim. Que teve essa crescente aí, né? Teve esse aumento, né? E ficou da mais divulgação, né? Eu acho que mais o conhecimento, né? Então, a gente às vezes dá essa sensação. Essa ligação a isso, né? E assim, por exemplo, eu gosto muito dessa questão do idoso, né? Eu acho que é um trabalho muito bacana também, que também está crescendo bastante, tem se usado muito e eu acho que estava ali deixado para trás, né? Então, as pessoas estão se empenhando em ver que dá para utilizar ali nessa nova fase. Eu gosto de pensar também que talvez o que a mídia mais vende é onde está a mina de ouro. Sim. É o que aparece mais e que pode trazer essa atenção. Então, houve um boom em autismo para todos os setores, para terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, musicoterapia, e a musicoterapia veio junto desse boom e ganhou um espaço e abriu possibilidades de visibilidade. Mas existe muita gente fazendo trabalho com outras populações. Eu mesmo atendo adultos também, tenho trabalhado com cuidadores, né? Com os pais e cuidadores de crianças, né, dentro do espectro autista e dentro de síndromes. Então, a gente não posta muito, mas o trabalho está acontecendo. É muito bacana. Eu acho que assim, tem coisas que a gente não consegue divulgar e aí colocar muito na rede, né? Mas é um trabalho que está fazendo, eu acho que o pouco que está aparecendo, acho que está auxiliando aí, está mostrando a importância desse trabalho. Falando de futuro, assim, da musicoterapia, a gente não pode negar o nosso passado, né? Sim. São 35 anos e agora a gente conseguiu essa regulamentação da profissão. Sim. Então, com um suor, assim, de gerações. 35 né? de APMESP. De APMESP, Na realidade, a musicoterapia no Brasil, ela tem a Maristela Smith e a Lia Rejane, se eu não me engano, elas são da primeira turma
de especialização em musicoterapia no Brasil. No Rio, né? No Rio, isso. E elas estão completando esse ano 50 anos de formadas. De formada. Tá. Ou seja, a gente tem... Já fazem 50 anos que existe esse ensino essa aqui. formação, Tá. a conclusão dessa formação. Então, Entendi. a gente pode pôr seguramente 50, 60 anos aí de luta. Então, é uma conquista muito grande ganhar essa notoriedade. Sim. Atualmente. O poder público apoiar, Sim. né? E agora a gente poder conversar agora até com as empresas privadas. Sim. Que vão ter mais oportunidades de falar com os musicoterapeutas, né? Eu acho que é um futuro assim bem otimista, sabe? Eu acho que a gente tem um caminho muito bom assim para trilhar e honrar esses 50 anos aí de luta. Bacana. Bom, gente, eu acho que era mais ou menos isso aí. Nós já passamos de 1 hora. Você falou da sua perspectiva? Não, é pra falar? É bom te ouvir. Não, eu assim, sou uma pessoa sempre otimista, né, sempre. Sim. Dificilmente você vai me ver pessimista, mas assim, eu acho que essa crescente vai ser mais rápido do que a gente imagina. Tá. Né, eu acredito assim, plenamente, porque as pessoas estão entendendo qual é assim, o que a musicoterapia está fazendo. Entendi. Pelas pessoas, entendeu? Então, assim, a cada vez mais que as pessoas conhecerem melhor, né? Hoje, eu falo, né, em São Paulo, quando eu pergunto assim, né, alguém lá na escola pergunta assim, eu queria fazer musicoterapia. Aí, Aí eu falei assim, você quer a musicalização infantil ou a musicoterapia? Aí a pessoa já pensa assim, mas não é igual? E aí quando a gente explica, ela, puxa vida. Então, assim, por exemplo, lá na escola eu já divulgo isso. Sim. Então, eu acho que as pessoas já estão procurando. E já tem muita gente que vai lá procurar. Eu falo assim, mas você conhece, sabe o que é musicoterapia? Sei, eu já pesquisei, é isso mesmo que eu quero. Entendeu? Muito legal. Eu acho que essa informação aí tá muito bacana, né? Existem más informações também, sim, né? Que a gente sempre vai ter que combater, né? Mas eu acho que mas eu acho que assim, todo esse trabalho que todo mundo tá fazendo, né? Eu acho que a IAPMESP tá ali para dar esse suporte. A Vibraton também tem tentado se desenvolver, se envolver, né? Para esse auxílio aí também de divulgar essas informações. Então, eu acho que aí é um trabalho conjunto mesmo, né? E que tá tendo essa crescente e vai ser um trabalho muito positivo. Abrindo essa conversa, né, de uma associação da sociedade civil, né, conversar com uma empresa privada. Sim. É muito importante, porque a gente começa a fazer a roda dos objetivos virarem. Sim. Né? Você falou que sai de casa para levar música para as pessoas. Não é para bater um martelo e colocar um prego num instrumento. Você sai de casa para levar música. A gente também, de uma outra forma, com outros objetivos. Então, é só soma. É só liga que dá. Sim. Né? Então, já é incrível, assim. Muito legal. Bom, acho que era isso. Nós já passamos de 1 hora. A gente vai conversando, né? Mas foi boa a conversa. Mas foi muito boa, né? Mas eu queria aí que vocês encerrassem ali. Cada um queria agradecer, né? A presença de vocês, a vinda de vocês aí, por terem também topado estar aqui com a gente, né? A gente também não faz esse trabalho sozinho, né? Então a gente tá tendo aí todo esse suporte, sempre trazendo pessoas diferentes para vir conversar com a gente.
Temos o nosso Instagram ali aberto, né? Nossas redes sociais, para estar ajudando e sendo auxílio aí nesse trabalho, né? E também aí eu queria que você também fizesse divulgação aí da APMESP, como que a pessoa pode se associar, vocês estão ali com o trabalho no Instagram, como que aí funciona ali o trabalho de vocês? Muito bem. Então, primeiro, agradecer de coração mesmo. Eu até falei pro seu pai agora na hora do almoço, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, pela receptividade, pela abertura. É uma empresa nota 1000 e é uma empresa que está interessada em ouvir, em conversar. Então, assim, saia daqui feliz mesmo, né? Que a gente vai ter essa parceria, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, né? E então, obrigado por terem recebido a gente, né? E dizer que quem quiser conhecer o nosso trabalho, a gente tem o Instagram, @APMESPMT, que é APMESPMT, certo? E lá você vai conseguir acompanhar um pouco de tudo que a gente tem feito, tem o nosso contato lá, né? Ou você pode também entrar no nosso site, que é www.apmesp.com.br, né? Quem quiser se associar, se você fez uma formação, fez uma graduação, uma pós-graduação, esse processo todo acontece pelo site. Tem uma guia chamada Associe-se, é só preencher o formulário, mandar os teus documentos, a nossa secretaria vai fazer a verificação e a validação ou a recusa deste processo, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida de quais são os requisitos desse processo, estão todos no site e estão também no nosso estatuto, que também está no site, super fácil de achar. Ela coloca na descrição o site e coloca também o @ do Instagram. Maravilha. Quer divulgar o seu Instagram também ou você usa só particular? O meu particular, ele assim, eu sou o cara mais low profile que existe. O Rafa tava querendo me dar uns tapas, que ele fala que presidente tem que aparecer. Mas, quem quiser seguir, eu com certeza vou abrir. Tá bom. Né? É Lisboa. Logo mais. É Lisboa Henrique 1. Né? Tá na descrição também, né? Apareceu ali na coisa e tá na descrição. Isso aí. Vocês não vão achar muita novidade por lá, não, mas eu tô por lá. Então, eu respondo rapidinho. O Rafa aí quer falar o seu Instagram, você usa então, pelo visto. Eu uso. Tá. Né? Eu sou @ ali, ó. Aqui. Isso. Terapeuta.atípico. E aí eu posto algumas coisas. Perguntou de alguns instrumentos que eu uso bastante o ukulele também, né? Então tem algumas coisas eu tocando ou eu falando de alguns benefícios. Legal. Né, da musicoterapia e esse trabalho. Mas eu queria muito agradecer a Carol, Alexandre, Luizão, todo mundo que recebeu. Poxa, que incrível, que dia incrível. Se vocês puderem visitar a Vibraton, venham, porque vale muito a pena. É um lugar maravilhoso. E vão encontrar instrumentos de qualidade. Com certeza, com certeza. Não é jabá, não tá comprado, não. Porque a gente confia de verdade, né? Então, muito obrigado por tudo, né? Tá sendo incrível isso tudo. Obrigado. Obrigada. Bom, queria agradecer também, né, por esse tempo. Foi um tempo muito legal, né, de conversa. E eu entrei lá, já fiquei assim deslumbrada com tudo que eu vi, porque é o parquinho de diversão do músico, né? E eu queria... Bom, vou deixar minhas redes sociais, né? A minha particular e a minha de musicoterapeuta, Fabiane Cruz e MT Fabiane Cruz, né? Posto algumas coisas lá, né, importantes. Preciso postar mais coisas, mas não dá tempo. Mas a gente vai postando. E não é jabá também, mas assim, a gente agora vai ter esse privilégio de, né, comprar direto da Vibraton. Então, assim, não percam essa oportunidade, porque são instrumentos de alta qualidade e principalmente de sonoridade.
Você tem o da escola também? O Instagram, não? Tem. Falar da escola? Né, da escola é Escola Musicando Oficial. Escola Musicando Oficial. Tá. Ela vai... depois a Isa coloca lá tudo na descrição. pra ficar mais fácil. Obrigada, família Vibratom. Foi ótimo estar com vocês aqui. Assim, só reforçando, né? A gente tá aberto aqui, a fábrica... A gente fica no interior de interior de São Paulo, em Rio Claro, né? Mas a gente gosta muito aí de receber as visitas. Eles vieram logo de manhã, então já conheceram lá a fábrica, né? É um trabalho muito bacana. Então a gente está aberto, se você tem interesse aí. Já vou aproveitar e falar sobre as nossas redes sociais. TikTok, Instagram, Facebook. Estamos com o @VibratomOficial. Dentro lá do nosso site, então, a gente tem uma aba ali falando sobre instrumentos que são voltados ali à musicoterapia e à educação musical, né? E temos aí o nosso e-mail, contato@vibratom.com.br, e o nosso WhatsApp, que também é o nosso telefone fixo, 19-3522-3880. Então aí, agradeço... Tem mais alguma coisa? Hoje eu não tô exigindo muito fixo. Onde você não tá me exigindo? Também? 1h30 já? Ai. Vai. Bom, era isso então. Gostaria também de agradecer. Então, agradeci já os nossos convidados aqui, mas também queria agradecer aí você que está nos assistindo. Se você tem aí contato com algum musicoterapeuta que ainda não conhece a PMESP, não conhece a Vibratom, envie esse vídeo aí para ele. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal, curtir, ativar as notificações, curtir os nossos vídeos e encaminhar então aí os nossos vídeos para outras pessoas, né? Ou para alguém que não conhece a musicoterapia, quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho bacana que é feito aí na musicoterapia, também envia para as pessoas. E queria então agradecer e dizer aí a você que é educador ou terapeuta musical, que nos acompanha. Então a Vibratom quer continuar em ser parceira, né, dessa sua missão e apoiar você então com instrumentos de qualidade, com conteúdos, então, que realmente fazem ali a diferença, né? Para o crescimento, para o dia a dia. Estamos aqui por vocês, com vocês e para vocês. Até o próximo episódio.